Olha, e a gente já começa o Agora Metrópolis indo aqui para o telão, porque nós temos notícia de última hora. Como eu falei, um furo aqui do portal Metrópolis conecta Flávio Bolsonaro ao esquema de Daniel Worcaro. A matéria é da coluna do Tássio Lohan e ele mostra para a gente o seguinte, que Flávio Bolsonaro emitiu 1,5 milhão de reais em notas para empresas usadas em esquema de Daniel Worcaro. A matéria dele começa explicando o seguinte, que o escritório de advocacia do presidenciável do senador Flávio Bolsonaro emitiu e cancelou 2 notas fiscais no valor total de 1 milhão em favor de uma empresa de fachada usada por Daniel Worcaro para movimentar 58 milhões do Banco Master. As notas indicam que as conexões entre Flávio e Worcaro vão além das reveladas até agora na crise do Dark Horse. Lembrando que há um tempo veio a público um áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para financiar o filme Dark Horse, o filme biográfico sobre a vida de Jair Bolsonaro. O que se sabia é que o presidenciável conseguiu dinheiro com o dono do Banco Master para financiar o filme do pai. No caso dessa matéria, dessa revelação aqui do Tássio Lohan, ele diz o seguinte, que as 2 notas no valor de R$500 mil cada foram emitidas no dia 7 de abril de 2025 pelo escritório que tem Flávio Bolsonaro como único sócio e eram relacionadas a serviços prestados à Copenhagen Consultoria e Assessoria. Na mesma ocasião, foram canceladas. Naquele momento, o Worcaro já tinha injetado milhões na empresa de consultoria. 2 dias depois, em 9 de abril, o escritório de Flávio faturou, então, uma terceira nota, também no valor de R$500 mil, e dessa vez em favor da Contábil Correia. Nesse caso, não há registro de cancelamento. A matéria, inclusive, traz aqui todas essas notas fiscais, inclusive detalhando qual nota foi cancelada, qual permanece, qual foi confirmada, né? Não foi cancelada. E aí, o Tássio ainda fala aqui que as 2 empresas guardam um forte elo entre as 2. Mas eu não vou ler muito dessa parte não, porque eu vou chamar aqui para o estúdio o próprio Tássio Lohan, que é aí responsável por esse furo, por trazer para a gente à tona essa informação sobre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro. Então, Tássio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Agora Metrópolis. Eu já comecei dando aqui um panorama do que foi exatamente esse negócio entre Flávio Bolsonaro e essas empresas ligadas ao esquema de Daniel Worcaro, mas eu quero que você explique para a gente o que significam essas notas, 2 notas canceladas, né, e uma nota que não foi cancelada. Exatamente, Camila, muito boa tarde para você, para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Então, essas 3 notas fiscais que a gente teve acesso e que a gente publicou, vocês conseguem conferir isso na nossa reportagem, elas foram emitidas pelo escritório do senador Flávio Bolsonaro, né, do presidenciável Flávio Bolsonaro. Elas são verdadeiras, a gente confirmou a veracidade desse documento junto à Secretaria de Economia daqui do Distrito Federal, né, a gente conseguiu ali confirmar essa veracidade e elas dizem o seguinte, 2 dessas notas foram emitidas a favor da Copenhagen, né? Essas 2 notas foram canceladas, cada uma no valor de R$500 mil, foram emitidas no dia 7 de abril de 2025, né, do ano passado, por supostos serviços de assessoria jurídica prestadas pelo escritório do senador a essa Copenhagen. Agora, quem que é essa Copenhagen? Vários indícios apontam que é uma empresa de fachada, porque ela fica no prédio comercial ali em São Caetano do Sul, em São Paulo. É uma empresa com capital social ínfimo de apenas R$40, né? Tipo 4 notas de R$10. E além disso, essa empresa recebeu, desde que foi aberta ali em 2024, mais de 57 milhões de reais do Banco Master, né? Arredondando, dá 58 milhões de reais diretamente do Banco Master, que foi para essa Copenhagen e que, além de tudo isso que eu contei, ela tem como acionista um fundo que é administrado pela Trochida TVM, que, segundo a Polícia Federal, quem está acompanhando as investigações já sabe também, essa Trochi é suspeita de ter ali ajudado nessa ocultação do patrimônio do Daniel Worcaro. Essa é a Copenhagen,
para a qual o próprio senador Flávio Bolsonaro emitiu nota, mesmo tendo cancelado depois, né? Eu vou mostrar para vocês o que ele disse também logo em seguida, mas ele emitiu essa nota a favor dessa Copenhague. Depois dessas duas notas canceladas, o escritório do senador emite uma terceira nota, desta vez em favor de uma empresa chamada Contábil Correia, né, que é um escritório de contabilidade cujo sócio administrador é Rogério Lourenço Novo, que é justamente o diretor da Copenhague, né? Então, ou seja, ele emite duas notas a favor da Copenhague, que tem ali o Rogério como diretor, ele cancela essas duas notas e no dia 9, né, 2 dias depois, ele emite essa terceira nota ali em favor dessa Contábil Correia, cujo sócio é justamente o Rogério, né, que está ali ligado diretamente à empresa que recebeu mais de 40 milhões do Banco Master aí nos últimos anos, né, Camila? Pois é, Tássio, são várias informações aí dentro disso, são 3 notas, mas tem várias informações. Por isso eu vou chamar um pequeno intervalo para quem acompanha a gente pela televisão. Em 2 minutos a gente está de volta. Mas para você que segue aqui no YouTube, eu vou fazer mais perguntas para o Tássio, porque essa matéria é extensa, é um negócio que tem vários pontos a serem entendidos, né, Tássio? Então eu quero que você explique um pouco mais sobre o que significa isso, porque a gente vê, num primeiro momento, beleza, 2 notas foram emitidas, canceladas, então não teve negócio, mas foi investido esse valor na empresa de Flávio Bolsonaro, né? Para quem está assistindo, a gente não entende muito bem desses negócios, emite nota, cancela, o que isso significa exatamente? Exatamente. Emitir nota ali já mostra que você, em tese, prestou um serviço para determinado grupo, né? Para determinada empresa ali, que no caso, o Flávio Bolsonaro, né? O escritório do Flávio emite essa nota, né, de R$500 mil, diz ter prestado esses serviços e, do outro lado, né, a empresa que está ali do outro lado faz o pagamento, né, mostra que fez esse pagamento, é um documento fiscal ali importante ali, tanto para a Receita Federal para fazer essas contabilidades das empresas, questão de declaração de imposto de renda e tudo mais. Por isso que isso é interessante também, porque é o próprio Flávio que emite essas notas, né? Então o Flávio não pode alegar que desconhece a Copenhagen, justamente porque ele emitiu essa nota em favor da Copenhague e depois emitiu essa nota em favor da Contábil. E aí eu queria entrar aqui, Camila, já na resposta que o Flávio enviou para a gente, né? O Flávio, ele confirma que recebeu esse dinheiro da Contábil Correia, né? Ele confirma que prestou serviços de assessoria jurídica para essa Contábil Correia, né? Para esse escritório de contabilidade. Ele alega, na verdade, que ele teria sido consultado para prestar serviços também para a Copenhague, mas que não recebeu nenhum dinheiro da Copenhague e que desconhece ligações dessas empresas com a estrutura financeira do Banco Master. O que chama a atenção nessa resposta dele é justamente essa alegação de que ele teria sido consultado para prestar serviços. Por quê? Porque ele emitiu uma nota, né? Quando a gente emite a nota, quando as empresas ali emitem a nota, é porque ela já prestou o serviço, na maioria das vezes até mesmo já recebeu o dinheiro e aí emite essa nota ali justamente para prestar essa declaração. Perfeito. Né? Tássio, eu vou te interromper rapidinho, porque a gente está de volta para quem acompanha a gente pela TV. Só resumindo aqui o que o Tássio trouxe para a gente, ele estava explicando o que significa isso, né? De se emitir uma nota fiscal e depois cancelar, mas que isso significa que já foi prestado, então, um serviço, né? Isso é esse indicativo, né, Tássio? E ele estava trazendo para a gente também a resposta de Flávio Bolsonaro. Eu vou aproveitar, Tássio, você deu uma resumida, mas para ler só um trechinho aqui, porque ele realmente confirma isso, né, de que prestou o serviço e diz, vou ler esse trecho final, que ele diz: como não sou investigado e meus dados são sigilosos, não poderiam estar em nenhuma investigação formal. Recai a suspeita de que órgãos governamentais com fins eleitoreiros tenham vazado dados protegidos por sigilo fiscal à imprensa. Conduta gravíssima e ilegal que será objeto de representação aos órgãos competentes para responsabilização dos autores. Então, além de reconhecer, né, Tássio, esse negócio que ele firmou com as empresas, ele também faz essa acusação aí, joga para o governo, joga para o campo aí da eleição e da questão da campanha eleitoral que nós vamos ter, né? Exatamente, Camila. Essa era uma questão que eu
eu particularmente não gostaria de entrar, porque é uma posição ali do próprio senador Flávio, do que ele pretende tomar em relação ou não a essa reportagem que a gente publicou. Mas um outro detalhe também que é interessante, né, que é importante ressaltar, que até então a gente sabia das conexões do Flávio e do Vorcaro em relação ao Dark Horse, né, que é o filme que em homenagem ali ao pai do Flávio Bolsonaro, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente, enfim, já é público. O Flávio Bolsonaro estava pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, esse dinheiro chegou a ser enviado ali para um fundo nos Estados Unidos, supostamente para financiar esse filme aí do Jair Bolsonaro, e agora a gente mostra essas novas conexões aí, que podem dar um novo rumo aí para a campanha também, e indicam nessas novas relações aí entre o conglomerado do Master e o presidenciável Flávio Bolsonaro. Camila. Pois é, eu estou dando uma olhada de novo aqui nessa nota que eles enviaram para você, Estácio, porque ele fala em algum momento que não tinha conhecimento de qualquer relação ou vinculação entre a ABR Global ou a Copenhagen e o Master. E aí entra um ponto interessante, porque o Banco Master, ele não firmou negócios somente diretamente com as empresas ou com as pessoas com quem que participavam desses esquemas, né? Eles firmavam negócios também por meio de diversas outras empresas. E aí entra essa grande teia relacionada ao Banco Master. Então, assim, é muito difícil também ter acesso a quem de fato firmou negócios com o Master, porque existia essa teia toda ao redor do banco, né? Exatamente, Camila. Não falando especificamente desse caso, mas o que a gente sabe até agora, pelas investigações da Polícia Federal, é que o conglomerado do Banco Master, ali, né, operado pelo Daniel Vorcaro, usava empresas de fachada, empresas de laranja, para fazer pagamentos ali a políticos, a empresários, a juízes, a magistrados, a pessoas que estavam ali, que tinham poderes, né, ali, de certa forma, ali, tanto do ponto de vista legislativo, quanto do judiciário, quanto do executivo, né? E tinha essas pessoas ali que eram pessoas de interesse pro negócio do Banco Master. A gente sabe já pelas investigações reveladas de que era comum o uso de empresas ali, né? De empresas e pessoas interpostas, né? Que como a Polícia Federal costuma chamar, para fazer esses pagamentos, Camila. Tássio, e um outro ponto que eu quero também trazer aqui para você ajudar a gente, porque, enfim, você é do jornalismo investigativo, sabe muito bem aí como ir atrás dessas conexões das empresas, e Flávio traz nessa nota dizendo que não sabia, não tinha conhecimento da relação dessas empresas com o Master. É realmente muito difícil de saber se essas empresas têm conexão. Normalmente, quando empresas, por exemplo, fecham negócios, seu escritório é contratado, digamos, para uma consultoria. É fácil para essas empresas terem acesso a essas conexões e saber se essa empresa, por exemplo, a empresa que estava contratando eles, tinha relação ou não com alguma empresa investigada ou alguma empresa que tivesse algum problema jurídico, digamos assim? É possível sim saber, é por isso, inclusive, que algumas empresas têm área de compliance, né, de background check, justamente para fazer essas relações ali com fornecedores, com outras empresas ali, e não chegar nesse momento que é ter uma relação ali muito próxima, como é o caso, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, com uma empresa que está entre o Master e o escritório do Flávio, né? A gente não consegue cravar nessa situação que o Flávio Bolsonaro sabia, mas é algo que ele deve responder justamente, eu repito, porque ele mesmo apresentou uma nota fiscal colocando o nome da Copenhagen, que recebeu 58 milhões do Banco Master. Camila. E, Tássio, um outro ponto que me chamou a atenção aqui na matéria é o seguinte, que foi criada em novembro de 2024 e tinha um capital de apenas R$40 a Copenhagen, né? Então, isso também já poderia ser, digamos, um indício de que é uma empresa suspeita ou uma empresa laranja. O que esses dados sobre essa empresa revelam sobre ela? Esse é um ponto importante, Camila, porque a empresa ela é aberta em novembro de 2024, né? A gente pega esse documento na junta comercial. Ela é aberta em novembro de 2024 e ela logo passa a receber dinheiro do Banco Master. Então, uma empresa que é logo aberta, né, o que se diz de uma empresa de consultoria, né, a Copenhagen diz que é uma empresa de consultoria, ela é logo aberta em novembro de 2024. Já naquele ano de 2024, ou seja, de novembro a dezembro, a empresa já recebeu 11 milhões de reais do Banco Master. E em 2025 recebe ali o restante, né, mais ou menos 40 milhões de reais do Banco Master, que aí chama a atenção justamente por isso, né? Uma empresa recém-aberta, com capital social ínfimo, com
que não tem sede própria, né? A empresa fica justamente no escritório de contabilidade do Rogério Lourenço Novo, né? É uma empresa, então, que não tem uma sede própria, né? Fica no mesmo espaço ali que o escritório de contabilidade, que fica num prédio comercial ali em São Caetano do Sul, né? Então, são várias perguntas aí que precisa responder, né? Primeiro, por que uma empresa de R$40, né, com capital social de R$40, está recebendo 58 milhões do Banco Master? Essa é uma pergunta que até agora não foi respondida e que precisa ser respondida. E segundo, por que o Flávio prestou serviços, né, disse ter prestado serviço, mesmo tendo cancelado, né, porque ele emitiu notas, né, para ser bem mais preciso, porque ele emitiu notas em favor dessa Copenhague e logo em seguida trocou o beneficiário, né, o outro lado dessa nota fiscal justamente por um escritório de contabilidade ligada a essa empresa. Camila. Tássio, muito obrigada pelas atualizações aqui, explicações, porque esses casos normalmente são complexos, mas quando a gente vai explicando ponto a ponto, dá para entender essas conexões, né? E qualquer novidade, você volta aqui para trazer para a gente a notícia de última hora. Combinado, Camila. Pois é, e eu vou chamar agora um outro intervalo para quem acompanha a gente